Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Vamos orar, porque eu preciso, como sempre, mas é inexcusável. Eu preciso que haja revelação e entendimento. Preciso muito. O assunto hoje, como sempre, mas cada assunto é um assunto. Eu preciso muito que haja revelação, que haja entendimento espiritual. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, manifesta a tua glória nesta noite, neste momento, revelando a tua palavra, dando entendimento espiritual, Senhor. Está escrito em Efésios 4 que há um só Espírito, que há um só Senhor, uma só fé, um só Deus. Haja também um só entendimento, Senhor, para a tua glória. É o que eu oro, intercedo, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Digam comigo amém. 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 E amém. Podem se assentar, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Olha, eu gostaria tanto, estava orando, falando com Deus, eu gostaria tanto que a igreja de Cristo na terra me ouvisse nesta noite. Está sendo gravado, filmado. Nesta noite, amanhã, semana que vem, o mês que vem, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Eu gostaria tanto, é o meu maior desejo, mais que dinheiro, mais que casa, mais que fazenda, mais que qualquer coisa. Se eu pudesse pedir algo e desejar algo, mais que qualquer coisa, eu pediria que a igreja de Cristo me ouvisse. Porque a igreja está na face da terra. Eu gostaria, eu quero muito que a igreja me ouça. Porque Deus não é Deus de confusão. Seria magnífico para mim, maravilhoso para mim, antes de morrer, que a igreja de Cristo me ouvisse, principalmente no que eu vou falar nessa noite. Jaque, por favor, qual o assunto? Qual o tema, Jaque? Diga bem forte, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Diga mais uma vez, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja não é de um pastor A, B, C ou D. A igreja não é de um homem. A igreja é de Jesus. O que eu falei? A igreja é de Jesus. Quando eu disse que eu gostaria que a igreja de Cristo na terra, porque a igreja de Cristo está na terra, está em São Paulo, está no Brasil, está na Alemanha, na Argentina, nos Estados Unidos, a igreja de Cristo está na terra. Você já entendeu isso? Está na terra, espalhada na terra. Alguns lugares mais, outros lugares menos, mas a igreja de Cristo está na terra. Mas o entendimento não está na terra. Está em um lugar da terra, mas ainda não em toda a terra. Pegou? A igreja de Cristo está em toda a terra. O entendimento está em um lugar da terra. Ainda não está em toda a terra. O meu pedido, eu queria muito que a igreja de Cristo me ouvisse. Graças a Deus está sendo gravado, está sendo filmado. Ouve hoje, ouve amanhã, ouve a semana que vem, ouve o mês que vem, ouve. Eu preciso que a igreja me ouça no que vai ser falado aqui hoje. Diga comigo, a igreja é de Jesus. Vamos ver o que Jesus disse o que o próprio Senhor Jesus disse. Vamos deixar claro que eu não vim trazer uma interpretação bíblica do que eu penso, acho ou creio. Eu não vim trazer uma interpretação, eu vim trazer o que está escrito. Por quê? Porque o que está escrito não pode ser mudado, não pode ser alterado. Diga, a igreja de Jesus. O que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus
capítulo 16. Mateus, capítulo 16. O que o próprio Senhor Jesus disse, e quanto ao que está escrito, é indiscutível, porque ninguém pode falar é o que eu penso, é o que eu acho. Digam comigo, é o que está escrito. Mateus capítulo 16, o próprio Senhor Jesus disse, Mateus 16, versículo 18, tem uma palavra aqui, rema, é revelação, e mesmo no Logos, que é a escrita, não pode mudar, e a rema também não pode mudar, porque só existe uma pedra fundamental para a igreja dele. Ele não iria edificar a igreja dele com argila, com barro, com coisas temporárias. Mateus 16, 18, Jesus disse: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, circule na sua Bíblia, esta pedra, circule aí, ó. Circule esta pedra. Alguém diria, pastor, a pedra é Pedro? Não. Mas ele está falando com Pedro, e ele falou sobre esta pedra. Não, mas ele está falando da pedra aqui, ó, no versículo, olha aqui, ó, o 16. Olha o 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Fala para o seu irmão, é sobre essa pedra que ele está falando. Quem entendeu? Os que pensam ainda que Jesus edificou a igreja dele sobre um homem carnal, terreno e mortal que já morreu, estão anos-luz equivocado a esse respeito. Porque, como eu disse, como é que você acha que Jesus, sendo o próprio Deus, edificaria a sua igreja sobre algo mortal, terreno, carnal, limitado, temporário, que é o ser humano, independente se é Paulo, Pedro, Tiago, João, Moisés, Davi, Salomão? Então, Mateus 16, 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 18, e eu também te digo que tu és Pedro. 16, tu és o Cristo. 18, tu és Pedro. Era uma conversa, um diálogo. Jesus disse: tu és Pedro, verso 18. Pedro disse, 16, e tu és o Cristo. Quem está entendendo? 18, tu és Pedro. E sobre... Alô? Tu és Pedro. Depois do Pedro tem o quê? Uma vírgula. Essa vírgula é o que prova que o Pedro não é a pedra. A vírgula. Coloque o seu dedo no verso 16. E um dedo no verso 18. Verso 16. Tu és o Cristo. Depois do Cristo tem o quê? Vírgula. 18. Tu és Pedro. Depois do Pedro tem o quê? É o que prova que estava havendo uma conversa entre duas pessoas. Quem eram as pessoas? Jesus e Pedro. 16. O Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 18. Jesus falou: eu sou Cristo e você é o Pedro. E sobre essa pedra, digam, o Cristo, Filho do Deus vivo. Diga, essa pedra que Jesus estava falando. 18. Sobre esta pedra edificarei, sublinha, a minha igreja. Diga, a igreja é de Jesus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, Paulo veio depois e reafirmou o que Jesus disse, que somos mais do que vencedores. Ou seja, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. E a igreja somos nós. Você não acha que a igreja é uma denominação? A, B, C, D, F, G, H. Não, a igreja não é. Diga, a igreja não é uma denominação. A igreja não são paredes. A igreja, pintamos a igreja. Não, nós pintamos a parede do salão onde congregamos. Senão eu vou ter que pintar vocês. Porque vocês são a igreja. Cuidado com o que você fala, hein?
Oh, você viu lá, o pastor mandou pintar a igreja. Está todo mundo pintado? Não, vê se seu irmão está pintado. Vê se tem alguém pintado aqui. Não tem ninguém pintado. Eu não pintei a igreja, eu pintei um salão onde a igreja se reúne. Diga comigo, a igreja é de Jesus. O que o próprio Senhor Jesus diz? A minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nada maligno, nada espiritual. Deus disse pela boca de Isaías, ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Deus disse, Isaías 54:15, embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim. Então as portas do inferno, ataques malignos, até o João disse, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então nós somos de fato, de verdade, mais do que vencedores, blindados, comprados pelo sangue de Jesus, revestidos pelo sangue de Jesus. E nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chega em sua vida. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Se na lei, que era um mandamento, Hebreus 7, era um mandamento carnal, a lei que não aperfeiçoou coisa alguma, o sangue de um mero animalzinho já lhe foi por sinal, e por causa daquele sangue, o maligno não tocava o povo de Deus. Você imagina Hebreus 9, com o sangue do Deus vivo em e sobre nós. Diga comigo, a igreja é de Jesus. Isso tem que ficar claro, para ficar claro o meu pedido de oração a Deus. O que eu orei? Para que haja revelação e entendimento. Para que haja revelação e entendimento, é preciso que fique claro que a igreja... Isso já deixa claro, de um modo subliminar, que não é de um homem, não é de A, B, C, D, F, G, H, não é de uma denominação, não é de uma convenção, não é de uma sociedade. A igreja é de Jesus. O que Paulo disse, Efésios capítulo 1. Por que a igreja é de Jesus? Porque o próprio Jesus disse, a minha igreja. Então de quem que é a igreja? De Jesus. Está claro ou não está claro? A igreja... Está melhorando. A igreja... Isso tem que ficar claro. Porque ficando claro isso, pode ter certeza que haverá revelação e entendimento. A igreja... Efésios capítulo 1. Vamos ver o que Paulo diz. Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, verso 22. E sujeitou todas as coisas. Quem sujeitou? Deus Pai, em sua manifestação de Criador soberano. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas, o artigo definido, diz respeito a uma pessoa. O João, o homem. O diz respeito a alguém. Artigo definido. Artigo que define. Define quem? É só ler. Efésios 1, 22. Sobre todas as coisas, o constituiu. Ou seja, constituiu a Jesus. O constituiu. Constituiu a ele. A ele quem? É Jesus. O constituiu, sublinha tudo, como cabeça circule da igreja. Diga, a igreja é de Jesus. Diga, Jesus é o cabeça da igreja. A igreja... Jesus é o... A igreja... Jesus é o... Cabeça, responsável. O que Paulo disse em Hebreus capítulo 5? Por favor, deixa Efésios 1 aberto. E corre, pode fechar o Mateus 16. Deixa Efésios 1 aberto e compara com Hebreus 5. O mesmo Paulo, com povos, com pessoas diferentes. Mas a igreja é a mesma.
Diga, as pessoas são diferentes. Diga, os lugares são diferentes. As línguas são diferentes. Os povos são diferentes. As tribos são diferentes. As nações são diferentes. Mas a igreja é a mesma. Por isso que a Bíblia é uma só para todos. Hebreus 5, versículo 9. E tendo ele quem? Jesus, tendo ele sido aperfeiçoado, sublinha, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, Efésios 1, 22, é o cabeça da igreja. Jesus, Hebreus 5, 9, é o autor da eterna salvação. A igreja é de Jesus. Jesus é o cabeça. Quem está entendendo? Eu penso que está ficando claro a sua soberania sobre o que é dele. E o que é dele? A igreja. Quem está entendendo? Eu acho que você não ia gostar se eu fosse na sua casa e quisesse mandar nos seus pertences. Tirar a geladeira do lugar, achar que o micro-ondas, não gostei dele, vou jogar fora, pegar o seu guarda-roupa e jogar fora porque eu também não gostei da cor. Desrespeitoso é pouco. Falta de educação é pouco. Não acho palavras para dizer se alguém fizesse isso. E se coisas terrenas, humanas e carnais, e temporárias, e insignificantes, eu já não acho palavras para quem faz ou fizesse isso, e naquilo que é de Jesus. E se alguém tocasse no que é de Jesus? E se alguém chegasse na casa de Jesus e mudasse os seus pertences? Deselegante é pouco, feio é pouco, falta de educação é pouco, sem noção é pouco. Como que eu posso chegar na casa de alguém? Como que eu posso chegar na sua casa? Como que eu posso chegar naquilo que é seu e mudar, alterar, não gostar, não concordar, mudar? Com o que não é meu, é seu. E com o que é de Jesus. Digam, a igreja é de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o autor da eterna salvação. Corre para Apocalipse, rapidinho, último livro da Bíblia. Daqui a pouco eu entro no que eu quero. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, verso 9. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Diga, ele não está mais morto. Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Diga, aqui está a igreja. Então, Apocalipse 5:9, a igreja independe a tribo. A igreja independe a língua, português, inglês, alemão, russo, espanhol. A igreja independe o povo africano, japonês, brasileiro, alemão. A igreja, ela independe a nação, Brasil, Estados Unidos, Rússia. A igreja independe. Por quê? Porque com o teu sangue compraste para Deus homens. A igreja são homens. São pessoas. Voltando no começo, sobre a minha igreja, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. A minha igreja são pessoas. Ele não está falando de paredes e cadeiras. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele está falando de edificarei pessoas. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei vidas. Transformarei vidas. Igreja são pessoas. Igrejas são vidas. Não paredes, nem cadeira, nem chão. Igrejas são pessoas transformadas por Cristo. Pelo sangue dele, que ele já comprou.
Diga, a igreja é de Jesus. O Paulo diz que Jesus é o cabeça da igreja. Paulo diz que ele é o autor da eterna salvação. Diga, porque a igreja é de Jesus. Fala para o seu irmão, a igreja são pessoas. Diga, a igreja é de Jesus. Logo, nós somos de... Porque nós somos a igreja. É bom você escrever isso. Diga, o que Jesus fez com a sua igreja? Diga isso. O que Jesus fez com ou na? Porque a igreja é dele. Você não tem a sua casa? A sua geladeira? A sua cama? O seu fogão? O seu microfone? Você não tem o seu? Você não tem o seu? Ele também tem o seu. O que Jesus fez com a sua igreja? Ou seja, com aquilo que é dele. O que ele fez com a ou na? O que ele fez com a igreja? O que ele fez na igreja? O que ele fez? Porque a igreja... Isso está claro? 1 Coríntios, capítulo 12. O que Jesus fez com a ou na sua igreja? É uma pergunta. O que ele fez? Eu penso que nós não podemos ser sem educação, hein? Inconvenientes de querer mexer em algo que não é nosso, mas que é de Jesus. De quem que é? Você gostaria que alguém chegasse na sua casa e mexesse nas suas coisas? E se jogasse fora as suas coisas? E se falasse, não, eu não concordo com isso aqui, e vai tirando da sua casa? Está entendendo onde eu quero chegar? Você sabia que tem gente, inconveniente é pouco, que mexeu naquilo que não é dele? Ah, não, pastor, eu nunca. Pastor, eu tenho educação, meu pai, minha mãe. Você acha que nunca, pastor, que eu vou... Pastor, eu sou do tempo que eu ia na casa de uma pessoa, tinha uma fruteira, tinha maçã, eu não podia nem... Isso, minha mãe, não pede, hein? Você não pede. Pegou esse tempo aí de ir na casa, não pedir a maçã? Não... Você está vendo? Não, você não está vendo nada. O que é, menino? Não, é o que eu queria. Não, você não quer. Pegou isso aí? A fruteira com pera, maçã. O que foi, menino? É que não, você não quer nada, você acabou de almoçar. Não era assim? Pensou você chegar na casa de alguém e mudar? Porque você não gosta, porque você não quer, você não concorda. Tá certo isso? Hã? Não. E mexer na igreja que não é sua, que não é minha. Hein, pastor? E mexer em algo que não é seu? Porque a igreja é de Jesus. Qual o tema, Jaque? A igreja... Diga, o que Jesus fez com a sua igreja? Veja o que ele fez, hein? E se ele fez, em inglês, it's done. Está feito. Se ele fez, está feito. Ele mesmo disse, está consumando. Não pode mexer. Não pode mexer, mas mexeram. Mexeram. E mexeu, mudou. Mudou, estragou. Por isso está cheio de lugares aí que não passa de uma mera religião. E não tem vida com Deus. Porque Deus é espírito. E mexeram onde não podia mexer. Porque a igreja é de Jesus. Está claro isso? Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha. Então a igreja... Está claro ou não está claro? Se é de Jesus, fala para o seu irmão, você não pode mexer nela. Fala para o seu irmão, você gostaria que eu mexesse nas suas coisas? Fala para o seu irmão, você gostaria que eu mexesse nas suas coisas? Responde se você gostaria. Abre sua gaveta, joga as coisas. Vou jogar fora. Não gostei. Você gostaria que mexesse nas suas coisas? E você acha que Jesus gostou que mexeram nas coisas dele? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27.
Ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Vós sois, olha lá, Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Coloca o dedo no verso 12. Coríntios 12, 12. No mesmo capítulo. Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um... Alô, look at me. Olha para mim aqui, ó. Alô, quantos corpos você está vendo aqui? Assim como o corpo é um e tem muitos... Assim como o corpo é um, verso 12, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam quantos? Quantos você está vendo aqui? Formam um só. Diga, Paulo fez uma comparação. Você entendeu a comparação dele? Que o corpo é um, mas tem muitos membros. Olhem para mim, quantos corpos? Mas tem muitos membros. Então, Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, digam todos, assim é Cristo também. Assim é Cristo também. Verso 27, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Diga, porque o corpo é um só. Agora diga bem forte assim, mas o que é o corpo? 28. O corpo é a igreja. Diga, e o que Jesus fez com a sua igreja? Diga, porque a igreja é dele. Diga, isso está claro. A igreja é de Jesus. O que ele fez com a sua igreja? Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus, circule aí, ó. Aonde ele pôs? Na igreja. De quem que é a igreja? Eu orei para que houvesse revelação, entendimento. Agora estou entrando na ministração, no âmago. Orei para que tivesse revelação. A igreja é de Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é o autor da eterna salvação. A igreja é de Jesus, sobre a minha igreja. Edificarei a minha, a igreja é dele. A igreja são pessoas. Um corpo. Muitos membros. E o que ele fez com a igreja que é dele? O que ele fez? A uns, Coríntios 12, 28, pôs. Alguém tem aqui a versão atualizada que diz estabeleceu? A sua diz a uns estabeleceu? Dá um sinal. A sua diz? Ninguém hoje? 28 não diz a uns estabeleceu Deus? A sua diz estabeleceu? Então a Bíblia Vida diz assim, ó, a uns pôs Deus na igreja, versão corrigida. Colocou Deus... Bíblia Thompson estabeleceu, pôs Deus na igreja. O que ele pôs na igreja? Primeiramente apóstolos. Para aí. Agora o pedido da minha oração, para que houvesse revelação e entendimento. Alguns, na igreja, pensam que esses apóstolos que ele pôs na igreja eram os discípulos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João... Lucas não, Marcos também não, Lucas não era discípulo nem mais, desculpa. O Mateus, o Tadeu, o Pedro, o Tiago, o Mateus 10, os discípulos. Alguns pensam, a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, pensam que eram eles, é impossível que fossem eles. Por quê? Porque Mateus 10 é antes da igreja. A igreja só apareceu na terra em Cristo, depois da morte e ressurreição. Então é impossível. Por favor, abre Mateus capítulo 10 e deixa o Coríntios 12 aberto. Vamos colocar isso aqui em panos limpos. Abre Mateus 10 e deixa o Coríntios 12 aberto. Hoje é como que uma aula de seminário, só que é profético e apostólico. Mateus 10, deixa o Coríntios 12 aberto. Mateus 10, quem já achou, diga amém. Amém. Verso 1, olha lá, ó. Mateus 10, 1. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Mateus 10, 2. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão. O segundo, Pedro.
e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Digam comigo, esses 12 apóstolos, de Mateus 10, 2, não tem nada a ver com os apóstolos que Deus pôs na sua igreja. Por que não tem nada a ver? Porque os apóstolos de Mateus 10 é antes de Cristo. Ele não tinha morrido nem ressuscitado. E a igreja de Coríntios 12, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então, aqui em Coríntios 12, a igreja já estava estabelecida. Em Mateus 10, não. Então é impossível que os apóstolos de Coríntios 12, 28 sejam os de Mateus 10, 2. É impossível, porque um é antes, o outro é depois. Alô, ficou claro? Ficou claro. Então, Coríntios 12, 28. Então, de que apóstolos que ele está falando? Coríntios 12, 28. Há uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Deus pôs aonde? Na igreja. Vê lá, hein? Você disse que não gostaria que alguém mexesse nas suas coisas, né? Assim também Jesus não gosta que alguém mexa nas coisas dele, principalmente coisas que ele colocou no que é dele, a igreja. Nós estamos em Coríntios 12. Abre no primeiro livro de Coríntios, Coríntios capítulo 1, verso 1. Coríntios 1, verso 1. E deixa o Coríntios 12 aberto que eu vou voltar aí. Coríntios 1, verso 1. Sabe como que começa? Coríntios 1, 1. Paulo, chamado o quê? Apóstolo de Jesus Cristo. Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado o quê? Apóstolo de Jesus Cristo. Para aí. Eu acho que não ficou difícil de você perceber em Mateus 10, 2, que o nome de Paulo não está lá. Eu preciso ler de novo Mateus 10, 2? Ora, esses são os nomes dos 12. Mateus, Tadeu, Filipe, João, Tiago, Pedro. E o nome de Paulo? Claro que não está lá, porque é antes de Cristo. Nem tinha como estar. Paulo apareceu em Atos 8, como Saulo, convertendo-se a Paulo. É impossível que Saulo estivesse em Mateus 10, porque ele não era discípulo de Jesus. Então está claro que os apóstolos de Coríntios 12, 28 não tem nada a ver com o de Mateus 10. Então, se não tem nada a ver, de fato, além de estar escrito, Deus colocou na sua igreja, primeiramente apóstolos. Diga, Paulo era um deles. Coríntios 1, 1, Paulo apóstolo, ele não está dizendo que ele é apóstolo, então Paulo era um deles. Está claro que ele colocou na igreja apóstolos, profetas e mestres. Olhem para mim, não pisco o olho, que agora eu já entrei onde eu quero. Coríntios 12, 28. Leiam comigo. Digam, a uns colocou Deus, pôs Deus, estabeleceu Deus na igreja. Para aí. Diga, cadê a igreja, pastor? Apocalipse 5, 9. Homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Está espalhado na terra. Cadê a igreja? Eu não estou falando do MGA. Eu estou falando da igreja de Cristo. Apocalipse 5, 9. E para Deus comprou homens de toda tribo, língua, povo, nação. Então a igreja está espalhada na terra. Ora, se a igreja está na terra também, Coríntios 12, 28, apóstolo, profeta e mestre. Fala para o seu irmão aí, você já achou algum apóstolo? Fala para o seu irmão, você já achou algum profeta? Fala assim, e algum mestre? Fala, você já achou na igreja de Cristo? Quem já achou? Quem? Quem já achou? Quem já achou?
menos um, vai, pelo menos um. Achou também lá de Queluz? Dá um sinal quem está entendendo. A pergunta que não quer calar, está claro ou não está claro? Diga, a igreja é de Jesus. E ele pôs na sua igreja apóstolos, profetas e mestres. Está escrito ou não está escrito? Quem é que vai mexer ou tirar ou mudar a igreja de Jesus? Mas mexeram. O homem é fogo. Mexeram, irmão. Mexeram. Do catolicismo tiraram faz tempo. Eu preciso falar que na Batista também tiraram? Eu preciso falar que na Metodista, no Presbiteriano? Eu preciso falar que Testemunho de Jeová nem perto não passa. Eu preciso falar que tiraram porque não gostaram do que Jesus fez. Eu vou na sua casa e não gosto da sua geladeira, aí eu pego e jogo fora, irmão. Pessoa na sua casa, e geladeira branca, onde se viu? Agora estão usando aquela de chapa. Chapa, como chama aquela como que é? De inox. Não gostei. Pastor, onde você vai? Não, onde se viu? Não. E tira a sua cama, joga fora. O sofá. Pastor, minha mãe que deu. Não. Era para aquele tempo esse sofá. Pegou. Mexeram na igreja de Jesus. Claro que bagunçou, né? Claro que perdeu o rumo. Claro que perderam a direção. É bom você escrever essa frase. Tiraram o que Deus colocou. O que eu disse? Só a primeira linha do verso 28, leia aí. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus. A uns colocou Deus. A uns estabeleceu Deus aonde? Na igreja. O que Deus estabeleceu? O que Deus colocou? O que Deus pôs? O que Ele pôs? Primeiramente apóstolos, vírgula. Em segundo lugar profetas, vírgula. Em terceiro lugar mestres. Análise sintática. Quem pôs na igreja? Deus. Aonde Ele pôs? Na igreja. O que Ele pôs? Apóstolo, profeta e mestre. Isso é língua portuguesa, irmão. Dá um sinal quem está entendendo. Porque se você está entendendo, a oração está sendo ouvida. Então você está recebendo revelação e entendimento. Mas eu só estou no meio do caminho. Há uns, eu gosto das 3 versões. Pôs, colocou, estabeleceu. A estabeleceu eu gosto mais, que é mais forte, né? Versão atualizada. Eu não uso atualizada, mas eu tenho. A Scofield é atualizada, e ela diz estabeleceu. A Thompson diz pôs. A corrigida, colocou. Eu posso colocar, eu posso pôr, mas estabelecer é diferente. Estabelecer. Eu pus aqui, hein? Eu pus aqui, ninguém mexe, hein? Bate prego, põe braçadeira, estabeleceu. A uns estabeleceu Deus, vamos continuar a ministração, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente. Diga comigo, o Espírito Santo, através de Paulo, está me ensinando a hierarquia de Deus, o governo de Deus. O modo de Deus governar a sua igreja. E como é que Deus governa a sua igreja? Através dos apóstolos, profetas e mestres. Estou aumentando? Estou mentindo? Estou inventando? Mas o sistema não aceita. Mesmo que esteja escrito assim. Não, onde se viu? Quer dizer então... Não quero dizer nada, irmão. Está escrito. Quando eu me converti a Cristo de fato de verdade, a saber, quando eu recebi a graça em minha vida e o apostolado, ficou claro que não cabe a mim questionar. Como é que eu vou questionar? Não cabe a mim questionar, ainda mais uma coisa que ele fez do que é dele. Não cabe a mim questionar. Esse negócio de gostar, de não gostar, de concordar, isso é coisa de homens.
É aí que entra a teologia humana, terrena, carnal, limitada. O que é teologia? Teologia é ler e estudar a palavra de Deus e concordar com ela ou não. Isso é teologia. Eu não sou teólogo, eu sou um pregador do Evangelho. Eu prego que Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. Perdoou seus pecados, te justificou, te reconciliou. Isso é pregação do Evangelho. Não é teologia. Teologia é ler e estudar para depois falar se concorda ou não com o que Deus fez. Quem entendeu? Isso é ser teólogo. Ele lê e ele estuda. Aí ele vem e passa do jeito dele. Entendeu? O teólogo passa do jeito dele. Ele não passa como está escrito. Mas aqui não. Aqui se estiver escrito. Não pode mudar, irmão. Pergunta e resposta. Pergunta. Por que a igreja já não é mais a mesma igual no tempo da Bíblia, hein? A resposta é simples e objetiva. Porque mudaram a Bíblia. Véio. Mudaram. Abrem-se igrejas A, B, C, D, F, G, H. E na nossa igreja, então, da agora em diante vai ser assim. Não, na minha não. Na minha vai ser... Não, nunca. Nem assim. Não, na nossa. E nunca como está escrito. Vê se você pega essa. O MGA tem unção raiz. Por quê? Efésios 2, 19 e 20. Porque edificado sobre o fundamento de profetas e apóstolos. Só quem pegou essa. O batista vai para a faculdade e estuda para ver aonde que eles vão chegar. E aí fazem o estatuto deles. A Assembleia de Deus lê, estuda e foi para a teologia e depois vê para que rumo que eles vão. Aí faz o estatuto deles. Aí veio a presbiteriana, que decidiu o quê? O batismo com água na cabeça, a aspersão. Aí o batista estudou tanto, chegou a uma conclusão. Não, o batismo é por imersão, tem que mergulhar tudo. O presbiteriano, não, nós vamos para cá. O batismo, não, nós vamos para lá. E o MGA? Nós ficamos com o que está escrito. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja primeiramente. Pôs Deus na igreja o quê? Primeiramente. Está claro que o sistema mudou? Mudou ou não mudou? E mudou muito, porque nem primeiramente não é. Além de não ser primeiramente, tiraram primeiramente e tiraram também o apóstolo. Tirou ou não tirou? E os apóstolos aí que dizem que são apóstolos, não são. Segundo Coríntios 11, são apóstolos fraudulentos, obreiros fraudulentos, falsos apóstolos. Falei. Falso apóstolo, não prega graça, não ensina graça. É bom você escrever. Um apóstolo prega e ensina e explica a graça de Deus em Cristo. Quer que eu cite o nome dos que falam que é apóstolo e não prega, não ensina, não explica? Preciso, não preciso. Você liga a televisão, está cheio. Apóstolo, não está cheio. O apóstolo, a igreja apostólica, mas não prega a graça, não ensina a graça. Jesus morreu pelos pecados e ainda são pecadores. Morreu para dar vida eterna e não tem a salvação. Que apóstolo que é esse? Apóstolo coisa nenhuma. Apóstolo prega Cristo. O que eu falei? Apóstolo não prega Jesus de Nazaré. Apóstolo prega Cristo. Apóstolo não prega Jesus de Nazaré, segundo Coríntios 5,16, porque não conhecemos ele desse modo. Romanos 7,4, pertencemos a outro. Apóstolo não prega Jesus de Nazaré, apóstolo prega Cristo. É assim que você conhece a primeira evidência de um apóstolo. Primeiro sinal. É o que ele prega, é o que ele ensina, é o que ele explica. Apóstolo não ensina a fazer fogueira santa. Apóstolo não ensina a fazer corrente. Apóstolo não ensina a fazer campanha. Apóstolo não ensina cura interior, quebra de maldição. Apóstolo não ensina obras mortas. Apóstolo prega e ensina Cristo. E este é ressuscitado. Vamos ver se vocês aprendem a conhecer um apóstolo de verdade. Porque está cheio aí de falsos apóstolos. Está cheio. Está cheio ou não está cheio? Quer que eu comece a falar os nomes? Aí eu vou sair da minha pregação, vou mudar o rumo. A uns, Coríntios 12, 28.
estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Circula, diga depois. Diga, essa é a ordem na igreja de Jesus. Diga, ordem hierárquica. Diga isso. Diga, teocracia. 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 O governo de Deus. Para quem não sabe o que significa teocracia, não é teologia, é teocracia. Cracia, governo. Democracia. Democracia é um governo democrático. Teocracia é o governo de Deus, onde Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano. Ele estabelece, Ele coloca. A igreja de Jesus e o seu governo é teocrático. Linguagem de profeta. Quem está ainda na escola dominical não me entende. Por isso que eu oro antes para que Deus revela. Que quem está lendo o livrinho de escola dominical não vai me entender nunca. Teocracia. Dizem que Deus é soberano, estudam que Deus é soberano, mas não vive a teocracia, onde Deus é soberano. 1 Samuel 2, Deus estabelece, Deus tira. 1 Samuel 2, Ele empobrece, Ele enriquece. 1 Samuel 2, Ele tira a vida, Ele dá a vida. Ele é teocrático, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é o Altíssimo, Ele é Deus. Eu me escandalizo. Leem, estudam, vão para as faculdades, passa por cima da palavra. Fico escandalizado. Com crente eu fico escandalizado. Não com o mundo, com crente, com quem está com a Bíblia na mão. Como é que está com a Bíblia na mão? Não está vendo 1 Samuel 2? Deus põe, Deus tira, Deus muda. Ele é rei, Ele é governador, Ele é Senhor, Ele é Deus. Governo teocrático. Ele que é o rei, Ele que é o Senhor, Ele que põe, Ele que tira, governo teocrático. Assim é na igreja de Jesus. Mas o homem mudou isso. Quando Moisés morreu, Deus colocou Josué. Eu passei por igrejas que faziam votação para ver quem ia ser o próximo Josué, porque o Moisés tinha morrido. Você me entendeu o que eu falei? Eu passei em igrejas que faziam votação num saquinho, colocava nomes no saquinho e mandava uma criança pegar o nome para ver quem ia ser o próximo pastor, porque o Davi tinha morrido. Mudaram. 1 Samuel 16, Deus falou, olha como que é o governo de Deus. Deus falou com o profeta. Isso não muda, isso é princípio. É igual tomar banho. Qualquer lugar do mundo, o ser humano toma banho. Qualquer lugar do mundo, o ser humano dorme. Isso é princípio humano que não muda. Deus não muda, Ele tem princípio. 1 Samuel 16, Deus falou com o profeta, vai na casa de Jessé, porque eu já escolhi um rei. Não é votação, é a vontade de Deus, é o governo de Deus. Ele põe, Ele tira, Ele estabelece. Difícil entender isso. Não é votação. Deixa eu voltar no meu assunto. Então Ele pôs na igreja que é dele. De quem que é a igreja? Ele pôs primeiramente apóstolos. Ele pôs em segundo lugar profetas. Ah, mas então, não tem mais então, está escrito, é assim. Parou, não tem margem para debate. Não tem margem para discussão. É igual falar, Jesus é o Senhor. Eu não concordo, parou a conversa. Você não é obrigado a concordar, mas parou a conversa. Eu não tenho que te provar que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Creu? Amém. Não creu? Estou indo embora. Evita debates, questões tolas, Paulo. Então, tem assuntos que não tem margem para debate, para discutir. Tem que parar a conversa. Ah, não, eu não creio em Deus, não. Falou, irmão, estou indo embora. Ah, mas... Não, você não crê em Deus, eu estou falando dele. Eu vou discutir com você? Não vou discutir, não vou brigar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Palmas ao Espírito Santo. Então Ele colocou primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Diga bem forte, diga depois. Diga, essa é a ordem que Deus pôs na sua igreja.
E nós aqui no MGA fazemos de tudo para cumprir a risca, hein? Eu espero que vocês tenham percebido já. Eu espero, pelo amor de Deus, não façam escandalizar. Eu espero que vocês tenham percebido que nós seguimos essa ordem à risca. Fazemos de tudo. Primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro. O que quer dizer primeiramente apóstolo? Na igreja de Jesus. E quem que é a igreja? Na igreja de Jesus. Quando diz primeiramente apóstolo, primeiramente a interpretação do que Cristo fez na cruz por nós. A pregação tem que começar por aí. A direção, o rumo. Primeiramente o que Cristo fez por nós. Só o apóstolo traz isso. E em segundo lugar, depois disso, a revelação da palavra, que só o profeta tem esse dom de revelação. Por isso que ele pôs em segundo lugar. E em terceiro lugar, o ensino da palavra, que é a função do mestre. Aí você entende primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Digam, depois. Agora, olha a direção, olha como que Deus colocou na igreja dele. Depois, culto de oração, terceiro sábado. Não, Paulo falou de outra forma. Paulo falou, depois, operadores de milagres. Quem pegou? Aliás, é sábado que vem, hein? Terceiro sábado do mês, sábado que vem. Tem que ser o terceiro? Não, irmão, isso aqui é a organização. É bom você escrever o que eu vou falar. A igreja é um organismo e uma organização. O que eu falei? Organismo, corpo de Cristo, nós, a igreja espiritual. Organização, olha como ficou legal as paredes. Não ficou legal as paredes, irmão? Não ficou legal? Não combinou com as cadeiras? Isso é organização, irmão. Que hora começa o culto? Às 6. Acaba 4:30 da manhã? Não, ainda não. Eu preciso me organizar nessa área. Organização. Faça tudo com ordem e decência. A igreja é um organismo e uma organização. Está claro aí? Então, depois do apostolado, depois da palavra profética, depois do ensino, diga bem forte, depois. Operadores de milagres. Olha lá, ó. Dons de curar. Consegue encaixar aí de sábado aí, ó? Dons de curar? Consegue encaixar? Dons de curar, operação de milagres, unção, revelação, dom do Espírito Santo, olha lá. Socorros, ajudar o necessitado, blá, 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 blá. Governos, primeiro o culto começa com o Milô cantando, depois a irmã canta, depois o irmão toca ali e depois faz uma oração. Governo, organização, governos, variedade de línguas, olha lá. Eles foram lá e mudaram tudo. Entraram na sua casa, jogaram a televisão fora, jogaram a geladeira fora, tiraram o sofá do lugar, jogou fora, porque não gostaram do jeito que você estabeleceu a sua casa. Fizeram isso com a igreja de Jesus. 28. Tiraram os apóstolos? Tiraram os profetas? Não tem mais profeta. Onde se viu falar? Eles tiram. Tiraram os mestres. Eles falam que não existe mais apóstolos. Eles falam que não existe mais profetas. Só que o que colocou apóstolo e profeta, também colocou evangelista, que é o pregador. São tão incoerentes e insensatos que de 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, provando a falta de direção que eles têm, tiraram o apóstolo, tiraram o profeta, alguns falam que pastor não existe, pastor é Jesus, e aí sobrou só o evangelista. O evangelista sim, porque ele é o pregador. Então Deus colocou 5, você foi lá, tirou 4 e deixou só 1? Quem é você para fazer isso? Tem alguém entendendo? Já encontrou alguém assim? Não existe mais apóstolo. Você tirou da Bíblia? Não, era naquele tempo. Então Jesus também não existe, era naquele tempo. Não, apóstolos era naquele tempo. Então a igreja também não existe. Deixa eu ir embora para casa. Por quê? Não, então a igreja naquele tempo, porque ele colocou na igreja. Coríntios 12:28, ele pôs na igreja. Se ele pôs na igreja e não existe mais, então a igreja também não existe. Como é que ele põe na igreja e não tem apóstolo? Então a igreja também não tem a igreja mais. Não existe igreja. Está percebendo que não tem como tirar uma coisa e tirar outra? Se tira uma coisa, tira tudo. Se não tirou tudo, está tudo lá. E não pode tirar ele que colocou na igreja dele. Quem está entendendo o que eu estou falando?
O problema de alguns por aí são dois. Estou esperando você pegar a caneta. Problemas são dois. Primeiro é gravíssimo. Banalizar a graça de Deus. Há uma doutrina chamada universalismo, ou os universalistas. Todo mundo é salvo. Jesus morreu, todo mundo é salvo. Isso é mentira, não é todo mundo que é salvo. Mateus 25 tem ovelha e tem bode. Mateus 25, 46. Os justos para a vida eterna, os ímpios para o castigo eterno. Não é que todo mundo é salvo. Está claro ou não está claro? Mas os universalistas banalizam a graça. Está entendendo? Banaliza. Posso fazer... Não perco salvação mesmo. Isso é banalizar. 2 Coríntios 6. Não demos motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Já para não banalizar. 2 Coríntios 6. Gálatas 5,13. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Isso é não banalizar. Então a primeira vergonha. Cometeram duas coisas gravíssimas. Banalizar a graça. E a segunda é inadmissível. Essa eu compro a briga com qualquer um. Mudar o que está escrito, dizendo que foi para aquele tempo. Se, e não foi, mas se foi para aquele tempo, por que você está lendo a Bíblia ainda? E por que você está crendo em Jesus ainda, se foi para aquele tempo? Se, Coríntios 12, 28, se foi para aquele tempo que ele pôs a uns na igreja apóstolo, profeta e mestre, se, então Jesus que pôs na igreja, então hoje ele já não é mais o mesmo, ele já mudou. Então, um dia ele foi de um jeito, e hoje ele já mudou, ele já não é mais desse jeito, ainda que está escrito daquele jeito. Ora, para de falar besteira, não está vendo o Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ele não muda. Se ele não muda, muito menos sua palavra. É preciso exortar. Posso ouvir um amém? Amém. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13:8. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que vem falar que mudou? Se ele é o mesmo e não muda. Os homens mudaram, mas no MGA, não. Enquanto eu estiver vivo, não. Se for o seu caso, diga, porque é o meu. E o meu caso, porque está escrito. Se for o seu caso, diga. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se for o seu caso, diga. Está escrito que ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo... Eu me recuso a pensar que mudou. Que não é mais como está escrito. Eu me recuso. A minha sabedoria, a minha sensatez, a minha inteligência recusa pensar, quanto mais crer que mudou. Porque se ele mudou, todos nós estamos sendo enganados. Enganados, porque está dizendo que é salvo e não é? Pela graça sois salvos. Não, isso aqui foi para aquele tempo. Então eu não sou salvo. Porque eu não estava no tempo que ele disse pela graça sois salvo. Eu nasci 2000 anos depois, então eu não sou salvo pela graça. Só os efésios que eram. Está percebendo que está bagunçando o negócio? Diga, está escrito. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Diga comigo, a igreja de Jesus. O que Paulo diz? Jesus é o cabeça. Vamos terminar com Efésios capítulo 4, por favor. A igreja de Jesus. Com certeza você não gostaria que mexesse em algo que é seu. Na sua casa, vamos ser mais claros. Tirasse as coisas do lugar. Jogasse fora. Tirar. Não gostei, tira. Mas não gostei que fosse que é amarelo. Eu queria que fosse branco. E tire. Mas você não gostou que ele pôs apóstolo na igreja?
Aí as pessoas têm argumento. Não gostei do seu móvel, porque... Mas aqui, não, também porque naquele tempo... As pessoas têm argumentos, mas o argumento não vale nada. Só importa o que está escrito. Porque se não for assim, não tem nenhum sentido nós estar lendo a Bíblia, abençoado. Eu me recuso, eu prefiro morrer. Eu me recuso nem pensar, suspeitar que eu não sou salvo pela graça. E só os efésios que foram. Eu não posso pensar isso. Não posso, não. Eu me recuso a pensar assim. Porque senão ele estaria me enganando. Porque ele diz que ele é o mesmo. Quem está entendendo? Você não está percebendo que ele é o mesmo e o que ele falou para um serve para todos? Independente do tempo, de época e geração. Você está achando que ele vai fazer uma outra Bíblia só para nós? Uma foi para o Efésio e outra para nós. Você não está percebendo que ele é o mesmo e a sua palavra permanece para sempre? O Espírito Santo está mandando falar. O problema também é que eles têm a Bíblia meramente como um livro histórico. E aí não tem sentido crer em Deus. Porque se a Bíblia é um livro meramente histórico, não tem sentido crer em Deus. Porque eu moro em Santo André, e você mora em Queluz, o outro mora em São Paulo, o outro mora... Eu não moro em Éfeso. Então ele precisaria levantar um apóstolo que fosse ao terceiro céu, como foi com os Coríntios, Romanos e Efésios, e escrevesse e falasse para nós: andreenses, pela graça sois salvos. Guarulhenses, é guarulhense que fala? Pela graça sois salvos. Paulistas, pela graça. Mas quantas Bíblias teria que ter? Você não está percebendo que uma palavra é a mesma para? Independente do tempo, da época, da geração. A palavra é a mesma. Diga, a palavra é a mesma. Porque Deus é o mesmo. Papai, estou indo para o final, hein? Efésios capítulo 4. Quem já achou? Versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7. Mas a graça, graças a Deus, foi dada a cada um de nós. Diga, papai. Paulo falando. Alô, vai precisar escrever outra Bíblia daqui a 30 anos? Já está escrito aqui, ó. O que ele falou para os Efésios, que a graça foi dada a cada um de nós, digam, é para nós também. Diga, a palavra é a mesma. Diga, Deus é o mesmo. Está claro ou não está claro? Se não fosse assim, seria igual nas escolas. Sabe aqueles livros de história? De tempo em tempo tem que mudar, né? Porque nós estamos em 2024. Eu comecei a estudar em 1970. Aí vai pegar um livro dos anos 70, vai falar de Getúlio Vargas. Pô, então a história tem que ir atualizando. Diga, a Bíblia não é assim. Diga, por isso que ela é um livro profético. Entendeu? Efésios 4, verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, sublinha aí, ó, e deu dons aos homens. Diga, de que dons Paulo está falando? Olha o verso 11, ó. Coloca o dedo no verso 11. Olha os dons que Paulo está falando. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns. Alô, não está igualzinho o que ele falou para os Coríntios? Coríntios 12:28. A uns, pois... Não está igual? Você vê que a palavra para os Coríntios foi uma e para os Efésios a mesma, não pode mudar. Graças a Deus que não pode mudar, porque se ele falou para os Efésios que eles são salvos pela graça, diga, nós também. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns, Deus deu, quer dizer, colocou, deu uns para apóstolos e outros para... Está claro que não tem nada a ver com os discípulos de Jesus? Dá um sinal se está claro. Com Mateus, com Tadeu, está claro aí? Tem nada a ver com os discípulos de Jesus. Diga, são apóstolos de Cristo. Para pregar a graça. Está claro? Diga, foram colocados na igreja. E a igreja está onde? Está na face? Homens e tribos, nações. Lembra de Apocalipse 5? Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores. Uma outra versão diz mestres. Então, Efésios 4:7, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Qual dom? Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Digam comigo, conforme está escrito no apostolado, são 5 dons ministeriais que Deus colocou na igreja de Jesus. Diga, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá claro? Mas até quando vai ficar esses dons, hein? Bom, na explicação mais chula, enquanto a igreja estiver na terra. Se ele pôs aonde? Ele pôs na igreja. Se a igreja não estiver mais aqui, não precisa mais dos dons. A igreja não vai estar. Está claro ou não está claro? Se a igreja está, os dons estão também. Se não tem mais esses dons, então nós estamos sendo enganados, porque a igreja não está aqui. E nós somos o quê? Sociedade Amigos de Bairro? O que nós estamos fazendo aqui? Vamos jogar bingo, então. Vamos jogar bingo. Sociedade Amigos de Bairro. Aí começa a jogar bingo e tal, né? Está claro que nós somos a igreja de Cristo? Amém. Que não tem nada a ver com sociedade Amigos de Bairro? Agora eu já orei para que te seja revelado e haja entendimento. Olha o verso 12. Por que ele colocou uns para apóstolos, profetas, evangelistas? Por quê? Por quê? Diga, por quê? Verso 12, acompanha com o dedo. Verso 12. Tendo como objetivo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O que nós somos? Então Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos, também chamado de crentes. Está claro ou não está claro? Mas isso já aconteceu. Então se aconteceu, Deus enganou a gente de novo. Por quê? Então quer dizer que lá, 2000 anos atrás, ele deu apóstolo, profeta, e edificou eles e nós estamos aqui. Está vendo que não tem lógica pensar que foi para aquele tempo? Porque ele colocou na igreja, e a igreja ainda está aqui. Se a igreja está, os dons também. Até um jumento entende isso. É que alguns não são jumentos, são outras coisas. Aí não consegue entender. Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. E nós somos membros deste corpo. Logo, para a edificação do corpo de Cristo, para a nossa edificação. Mas se não tem mais apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, como é que nós vamos ser edificados? Quem está entendendo? Então tem gente falando besteira por aí. Quem já percebeu isso? É melhor ler mais a Bíblia, ou então melhor me ouvir mais, né? Percebe que não é soberbo? Anda com um sábio e será sábio. Está falando besteira? Não tem mais. Para de falar besteira, rapaz. A igreja está aqui, ele colocou na igreja. Como é que não tem mais? Se não tiver mais, a igreja também não está. Quem está entendendo? E se a igreja está, os dons também estão. Para quê? Para aperfeiçoar os santos. Dá um sinal se está claro. Versículo 13, você coloca o dedo no verso 13. Diga comigo, até quando os dons ministeriais vão estar na igreja? Fala para o seu irmão, porque Deus colocou na igreja. Não é o que Paulo disse em Coríntios 12, 28? Diga, até quando vão estar os dons na igreja? Efésios 4, 13 responde, até que todos cheguemos à unidade da fé. Aí teve um que falou assim, não, mas colocou naquele tempo até que todos chegassem. Tá bom. Digam assim, e nós que não tínhamos nascido ainda? Psh, agora ficou feio. Não ficou feio? Você consegue entender o meu raciocínio? A pessoa que não tem fundamento, fala como Paulo falava, palavras vãs. Colocou até que todos chegassem. Você não está vendo que é impossível todos chegarem? Por quê? Porque tem gente que nesse momento está
Nascendo. Vai ter que receber a graça do apostolado para ser edificado. Você não está vendo que Deus foi inteligente? Tem gente nascendo nesse momento e daqui 5 anos vai ter 5 anos. Tem gente que nasceu em 2000, estamos em 2024, então ele está com 24 anos. Ele precisa de Romanos 1,5. Ele precisa receber a graça e o apostolado. Ele precisa de apóstolo, de profeta, evangelista. Para quê? Para ser edificado. Deus não deixou ninguém para trás. Dá um sinal, quem está entendendo? Pensamento de jumento. Dizer que isso foi há 2000 anos atrás. E os que nasceram depois. E os que estão nascendo agora. Não sejais como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Salmo 32, 9. Só mula que não tem entendimento. De pensar que isso foi há 2000 anos atrás. E 2000 anos para frente, os que nasceram, por exemplo, eu, vocês, nós, e os que vão nascer? Aí eles não têm resposta. É o que prova que são jumentos. Como a mula que não tem entendimento. Então é melhor, ó, para de falar besteira, para de ensinar heresia, para de ensinar mentira, aprende a verdade, para depois pregar e ensinar corretamente. Por isso que Paulo disse, é preciso tapar-lhes a boca, porque estão falando besteira, ensinando o que não convém, transtornando o evangelho de Cristo, como Paulo disse. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui? Vamos terminar? Vamos, Sara, por favor. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê? Para quê? 14. Para que não sejamos mais crianças inconstantes. Eu não quero nenhuma criança inconstante enquanto eu for o pastor deste ministério Graça e Apostolado. Posso ouvir um amém? Eu não quero nenhum menino em Cristo. Não, menino lá fora que está aí vivendo de fogueira santa, subindo no monte, comendo pipoca, colocando água em cima do rádio. Menino lá fora, quando recebe a graça e o apostolado nesse ministério, deixa de ser menino, passa a ser adulto, deixa de ser criança no entendimento, para ser adulto no entendimento. Eu não quero mais criança nesse ministério. Criança é quem está debaixo da lei. Criança quem vive de fogueira santa, de campanha, de corrente, de novena, acendendo vela para quem morreu. Criança para lá. Nesse ministério, somente adultos em Cristo, para comer o alimento sólido. Não quero criança no MGA. Está claro ou não está claro? Que não é lugar de criança. Criança está aí subindo no monte aí. Criança está aí fazendo fogueira santa. Criança está aí fazendo campanha, corrente, ameaçando a Deus. Se o Senhor não me der também, eu vou sair da igreja. Isso é criança. Quem recebe a graça e o apostolado torna-se adulto e deve se alimentar de alimento sólido. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais crianças inconstantes, um dia crendo uma coisa, um dia crendo outra coisa, um dia crendo uma coisa, um dia crendo outra coisa, um dia... Isso é criança inconstante. É ou não é verdade? Inconstante. Criança inconstante. Um dia crendo uma coisa, um dia crendo outra coisa, um dia crendo uma coisa. Criança inconstante. Então Paulo disse, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 14, foram dados para que não sejamos mais crianças inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pelo engano de quem, hein? Pelo engano de quem? Quem é que engana as pessoas aí no Facebook? Quem que engana as pessoas no YouTube? Quem que engana as pessoas aí nas denominações? Tá claro? Pelo engano dos homens, que com astúcia
homens malignos induzem ao erro. Jesus já voltou no ano 70. Com astúcia induzem ao erro. Não tem mais apóstolo. Eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Não existe mais profeta não, hein? Eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Está chamando Deus de mentiroso? Está invalidando a palavra de Deus? Dizendo que é mentira o que está escrito? São homens astutos que induzem ao erro. É só você ler Efésios 4. Olha lá. É só você ler Efésios 4, versículo 14. Levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. É bom você sublinhar. Sublinha aí, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Alguém entendeu o que o Espírito Santo falou nessa noite? Vamos ficar de pé. Recebi um novo coração do Pai. Graças a Deus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Abençoado é meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Dê as mãos! Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo e expressando a glória do Senhor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, graças a Deus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz. Abençoado, preciosa é a nossa comunhão. 1 Coríntios 12. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido
és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Diga, eu preciso. Esse é o corpo de Cristo, precioso, parte do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Eu preciso, parte da igreja que se congrega aqui no MGA, Graça Apostolado. Precioso és para mim. Terminar com vocês. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Graça e paz, Igreja de Cristo, abençoada, salva pela graça. Vão com os anjos, dá um abraço aí nos 3 ou 4. Por Jesus, como fruto